Galera, e aí, beleza? Vou fazer um videozinho aqui pra gente dar uma olhada no que está acontecendo com o mercado das criptos aí. Vamos dar uma passada no Bitcoin, dar uma olhada no Ethereum, dar uma olhada em outros gráficos que eu tô achando legal também, importante. Só dar uma comentada, beleza? A gente tem aqui o gráfico do Bitcoin, a gente vê esse aqui é um gráfico semanal, ok? Então a gente está olhando o mercado desde julho do ano passado, a gente tem um ano aqui praticamente de mercado. O mercado vem fazendo um movimento de alta, bem acelerado. A gente está passando por um momento corretivo, a gente andou de lado aqui alguns meses e agora a gente perdeu meio que um suporte aqui na região dos 44. Isso trouxe a gente para um próximo suporte que era aqui na região dos 30 mil. A gente fez uma barra semanal aqui mais forte e depois disso a gente vem fazendo esse é o terceiro, essa semana aqui acabou de começar, só tem 2 horas de negociação e o que a gente vê é que o mercado fez essa barra forte, a barra seguinte está contida entre a máxima e a mínima dessa barra, isso aqui a gente chama de um inside bar. O próxima barra é um inside bar da barra anterior, ok? Essa barra aqui também está contida dentro dessa barra. Essa é uma barra doji que você vê que o mercado vai para cima, ele vai para baixo e ele meio que fecha na mesma altura que ele começou essa barra. Então é uma barra de indecisão. O mercado realmente está sem decisão para que lado que ele vai. A força comprada e a força vendida, elas estão se batendo, elas estão iguais no momento, ok? Essa barra aqui acabou de começar agora, o preço hoje está subindo 2,30 nas últimas 2 horas, essa barra é uma barra nova, ok? Sempre existe uma pressão maior no começo de uma barra, um movimento maior, um volume de dinheiro negociado maior. E por enquanto está sendo uma barra mais positiva, ok? Então esse aqui é nosso gráfico semanal. A gente tem um suporte aqui importante na faixa dos 30, mais para baixo ainda na faixa dos 27.900, ali é nosso suporte principal mesmo, uma região que não deve ser perdida para a gente tá pensando num movimento de alta maior no curto prazo, ok? Longo prazo a gente sabe que a gente está no momento de alta. Isso aqui é somente uma correção de toda essa perna de alta, ok? A gente pode corrigir mais ainda, mas a tendência primária aqui é alta, ok? Vamos dar uma olhada num gráfico de dia aqui. Então, num gráfico de dia, é isso aqui que a gente está vendo. A gente está vendo, depois que a gente fez essa queda, deixa eu botar minhas linhas aqui. Depois que a gente fez essa queda, a gente perdeu essa região dessa linha vermelha aqui em cima na faixa dos 43, 44. A gente fez essa queda e esses inside bars que eu mostrei que a gente vem fazendo, num gráfico de dia, isso faz um padrão que a gente chama um padrão de triângulo, beleza? Os preços realmente estão comprimindo. O preço está fazendo topos mais baixos e fundos mais altos. Isso faz uma compressão nos preços aqui. Essa figura de triângulo é um padrão de continuação. O que é isso? A gente fez um movimento de baixa. A gente fez um movimento de baixa, a gente anda de lado e esse padrão de continuação seria um padrão que a gente deveria estar vendo o movimento romper para baixo. Isso aqui num gráfico diário, ok? Claro que esse gráfico perde força quando comparado ao gráfico semanal, porque o gráfico semanal a gente está fazendo somente uma correção para a gente voltar um movimento de alta. Então tem essas duas forças aí que a gente não tem o gráfico semanal batendo no mesmo sentido que o gráfico diário, ok? Então a gente vê aqui que a gente tinha um suporte aqui assim mais ou menos nessa região, depois que os preços passaram para cima. Vou botar isso aqui num gráfico menor para a gente poder ver isso mais claro. Então a gente tem aqui um gráfico de 4 horas, ok? A gente vê que tem uma faixa aqui de preço que depois que o mercado conseguiu romper essa faixa aqui para cima, deixa eu ampliar isso. Depois que a gente rompeu, a gente tinha uma resistência aqui nessa região, ok? Então o preço veio para baixo, a gente fez um sinal positivo aqui, a gente já
fez entradas aí antigamente em sinais como esse aqui, ok? Isso aqui é um sinal de alta, ok? Depois desse sinal de alta, a mínima aqui nunca foi perdida até agora. Tem muita gente nesse trade aqui, ok? A gente fez esse sinal de alta e a gente conseguiu passar para cima dessa resistência. Quando a gente passou para cima dessa resistência, essa resistência serviu suporte de uma vez, serviu suporte segunda vez. Aqui, eu fiz um vídeo há 2 dias atrás, a gente estava até mais ou menos aqui assim. Eu falei para vocês que a gente estava conseguindo segurar essa parte aqui legal como um suporte a toda essa região aqui. O que a gente viu nos últimos 2 dias foi que o mercado furou isso aqui para baixo, ok? E a gente veio testar essa região aqui que é a base desse triângulo, ok? Você vê que esse triângulo a gente está ligando os fundos importantes, ok? E a gente realmente segurou aqui na base desse triângulo. E quando abriu essa semana agora, 2 horas atrás, você vê que os preços estão com uma força positiva para cima, ok? A gente está tentando voltar para cima dessa região, mas isso temos que lembrar que essa região aqui, por ela ter sido perdida aqui, ela vai enfrentar, a gente vai enfrentar agora uma resistência aqui para a gente conseguir passar para cima. Não vai ser bem fácil assim, ok? Mas o que eu estou vendo é que se a gente conseguir passar para cima e a gente conseguir inativar essa barra vermelha aqui, que foi a barra que trouxe a gente para baixo desse suporte aqui, se a gente conseguir fazer esse movimento, a gente vai ter muita força para a gente talvez romper esse triângulo para cima. Você vê que esse triângulo a gente já está bem perto do vértice aqui desse triângulo. Então, qualquer hora a gente vai ver o mercado fazendo esse rompimento, ok? A gente vai romper para cima ou a gente pode romper para baixo. Se a gente romper para baixo, só lembrando que eu acabei de falar, no gráfico diário, esse padrão de triângulo é um padrão de continuação. Então, a gente tem mais chances num gráfico de dia da gente estar fazendo esse rompimento para baixo, ok? Olhando num gráfico maior, em fundamentos e tudo mais, questão de ciclos, a gente entende que o Bitcoin fez uma correção, tem muita chance dele parar por aí essa correção e voltar a subir. Mas no gráfico diário, o sinal mesmo aqui vai ser operado e tem muita chance desse sinal ser para baixo. A gente não pode perder a ideia de que isso pode acontecer, ok? Se a gente cair, a gente tem um suporte dos 30 mil, que foi onde a gente bateu no dia 19 de maio, ok? Aqui vai ser nosso suporte primário, assim eu diria. E a gente tem também o suporte aqui principal, na região dos 28, que foi onde a gente fez fundos no passado, em janeiro, ok? Então, é isso daí, isso que está acontecendo com o Bitcoin. Eu queria dar uma mostrada também no que está acontecendo com o Ethereum. O Ethereum fez essa queda bem grande aqui também, ok? A gente tinha aqui uma linha de baixa, ok? O mercado conseguiu romper essa linha para cima, ok? Só que o Ethereum está mostrando mais força do que o Bitcoin. A gente já está perto de uma região aqui, que teve topos importantes depois dessa queda, tá vendo? A gente teve essa queda, fez a queda aqui, a gente voltou e fez um topo. A gente caiu, a gente voltou, fez outro topo. A gente caiu, a gente voltou e testou o mesmo topo. Então, o Ethereum, a gente está bem aqui em cima já, num lugar que, se o mercado fizer um movimento de alta mais forte, o Ethereum vai romper uma faixa muito importante, ok? Muito importante. Isso aqui vai deixar meio que o caminho aberto para ele fluir legal até os 4 mil, que era o último topo dele, que foi feito dia 21 de maio, beleza? A gente, num gráfico de dia aqui, vamos dar uma olhada, o Ethereum está muito mais forte que o Bitcoin, ok? Você vê que essa queda toda que teve, mesmo que ela foi significativa, de mais de 50%, e foi muito rápida, questão de 6 dias, o preço se escorou aqui, a gente tinha topos muito importantes no passado, topos que serviu como fundos depois, então a gente tem uma área aqui muito importante, que quando o preço fez essa queda, ele segurou nessa área, que tinha uma pressão compradora muito forte, que já jogou o preço para cima. A gente está querendo fazer um zigue-zague para cima. Se a gente romper essa região aqui,
a gente vai estar fazendo um grande zigue-zague para cima. Isso aí deve dar uma empurrada nos preços legais, ok? Se você for comparar mais ou menos o gráfico do Bitcoin com o Ethereum, o Bitcoin está mais ou menos aqui assim, enquanto o Ethereum está aqui em cima, ok? A gente está prestes a romper topos aqui que vão deixar o caminho mais livre, enquanto o Bitcoin ele ainda está aqui embaixo, ele precisa romper essa resistência aqui, ok? Ele precisa romper essa resistência, ele precisa romper essa estrutura aqui, que é uma estrutura muito importante, que no passado foi região importante, ok? Então, assim, o Bitcoin tem muito mais barreiras para ele vencer do que o Ethereum no momento, ok? É claro que existe uma expectativa de que o Ethereum vai conseguir vencer essa estrutura se o Bitcoin realmente estiver fazendo um movimento para cima mais forte também, beleza? Só quero dar uma passada no Matic aqui também. A gente tem olhado essa empresa aí, eu conversei com vocês, a gente fez uma queda significativa aqui, ok? Bem significativa mesmo, e essa região que a gente parou aqui era uma região importante aqui no passado, existiu uma resistência que foi rompida, serviu como suporte, e agora a gente realmente parou nessa região. Foi uma região que entrou realmente compradores, ok? Entrou compradores com força que trouxeram o preço aqui para cima no sentido de V, ok? Depois disso, o preço vem andando de lado, ok? Isso aqui é um gráfico de 4 horas. Se eu mostrar isso num gráfico de dias, se eu botar isso daqui num gráfico de dia, você vê que o retorno do preço aqui para cima foi um retorno muito rápido. Aí aqui você vê exatamente que quando o preço fez essa queda, a gente deixou uma sombra muito grande em cima dessa região aqui do passado. Então essa aqui era uma região importante. Essa sombra foi deixada em cima dessa região. O rompimento dessa barra vermelha aqui, que tinha essa sombra grande, essa barra, foi um ponto de entrada muito forte, ok? Nessa linha. Mesmo esse recuo que o preço está dando, a gente ainda está mantendo essas pessoas que estão entrando aqui, elas estão todas no lucro ainda, ok? E a gente vem desenhando aqui uma linha de tendência de baixa que está sendo respeitada muito bem. O rompimento dessa linha e o rompimento aqui na faixa dos $2 mais ou menos, seria um gatilho muito importante para essa ação dar um baita movimento para cima. Lembrando que essa ação é muito volátil, ela anda muito. Num prazo mais longo, a gente vem fazendo um movimento bem claro de alta, com boas subidas e correções, ok? Essas correções, geralmente, elas são laterais, ok? O que mostra correções saudáveis, ok? E nessas linhas pontilhadas aqui também você vê que a gente está meio que fazendo um triângulozinho, que a gente já está bem no vértice desse triângulo, ok? E o triângulo, como a gente conversou lá antes, é um padrão de continuação. A gente pode estar vendo o preço dar uma disparada legal, ok? Aqui para cima, beleza? Então é isso aí. Galera, quero conversar com vocês também sobre coisas fundamental, assim, fundamentalista, assim, né? Umas coisas sobre o Bitcoin, coisas que eu vi também lá no curso lá também. E isso aqui é só gráfico que eu estou falando para vocês, mas a gente tem que conversar sobre o aspecto assim mais fundamentalista, entendeu? Eu tô com umas ideias aí que eu acho que o mercado está precificando e tentando segurar o Bitcoin por umas ideias que não são verdades, por exemplo, como a questão da energia e tal. Isso aí tudo é muito barulho e pouca significância em relação ao que o Bitcoin realmente representa. Isso aí está fazendo muita gente tirar o foco do que realmente ele é, e isso aí é uma maneira mais de segurar o preço nessa região, beleza? A qualquer hora aí a gente pode estar vendo um lançamento de um ETF, por exemplo, ou uma empresa como a Apple entrando no Bitcoin, e isso aí vai realmente atrair muita gente para o Bitcoin, vai atrair muitos outros investidores. Instituições nem começaram a entrar ainda, ok? A gente está muito cedo ainda.
e tem muito espaço de alta ainda para frente. Valeu? É nóis. Depois a gente conversa mais. Abraço.